Boa tarde, meus irmãos. Eu vou rezar oração, vou fazer uma oraçãozinha com vocês e falar sobre os profetas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero agradecer a todos que estão curtindo, que estão dando like nos meus vídeos. É um vídeo simples, mas é que fala do Pai, que fala da nossa mãe e que fala de Deus, que a gente não pode esquecer que somos filhos dele. Tudo que temos, desde o levantar ao acordar, desde o nascimento até a morte, tudo que temos foi dado por ele. Ele nos deu a vida, ele nos dá o proveniente para o nosso sustento, ele nos dá o nosso sustento para cada um de nós. Ele não deixa faltar emprego, não deixa faltar luz, não deixa faltar água, não deixa faltar... Deus é a fortaleza. Deus é tudo, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima e o Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então a gente não pode esquecer isso, nunca. Nunca. Fé, meus irmãos, muita fé. E eu agradeço a todos vocês por estar me ouvindo, compartilhando, me seguindo. Eu fico tão feliz, mas muito feliz mesmo. Agradeço a Deus por vocês. Meus inscritos, agradecer a todos. Agradeço as crianças, tem até criança compartilhando comigo. Eu fico muito feliz porque criança é difícil. E eu estou conseguindo, graças a Deus. Tem criança inscrita no meu canal. E que ouvem. E que escutam a palavra. Amém, meus irmãos? Então eu vou falar um pouquinho sobre os profetas. É um resumo. Para conservar seu povo na observância da lei, ou fazê-lo voltar a ela, quando prevaricava, e em especial para preservá-lo da idolatria, suscitou Deus em todas as épocas homens extraordinários, chamados profetas, que, inspirados por ele, prediziam os acontecimentos futuros. Alguns desses profetas, como Elias e Eliseu, não deixaram nada escrito, mas deles e de seus feitos faz menção a história sagrada. Outros 16 deixaram escritas suas profecias, que se conservam entre os livros da Bíblia Sagrada. Quantos destes, Jeremias, Daniel, 4 destes, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Isaías, são chamados maiores, porque suas profecias são mais extensas. Os outros, 12, são chamados menores pela razão contrária. A principal missão dos profetas era conservar viva a memória da promessa do Messias e preparar o povo para que o reconhecesse. Anunciaram, muitos séculos antes, o tempo precioso de sua vinda e descreveram com tais pormenores seu nascimento de vida, paixão e morte, que, lendo o conjunto de suas profecias, mais parecem historiadores que profetas. Algumas profecias relativas ao Messias. Eis aqui algumas profecias que se referem ao tempo da vinda do Messias. O profeta Daniel, perto do fim do cativeiro da Babilônia,
anunciava com toda a clareza que o Messias apareceria, viveria, seria negado e morto pelos judeus dali, e 70 semanas de anos, e que pouco depois Jerusalém seria destruída, e os judeus dispersos, sem o poderem constituir mais em nação. Os profetas Ageu e Malaquias anunciaram aos judeus que o Messias viria ao segundo templo e, por consequente, antes de sua destruição. O profeta Isaías, além de descrever muitas circunstâncias do nascimento e da vida do Messias, anunciou que depois de sua vinda, a gentilidade, isto é, os outros povos, os não-judeus, se converteria. Os que este e os demais profetas anunciarem teve seu cumprimento, a saber, completaram-se as 70 semanas de anos, Jerusalém foi destruída, o segundo templo foi destruído, os judeus foram e continuaram dispersos por toda a terra, e os gentios se converteram. Logo o Messias deve ter vindo. Mas todas estas profecias tiveram sua realização na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e só nele, logo, é o verdadeiro Messias prometido. Essas são as profecias, né, que os profetas deixou escrito para nós. Tem muito mais. Eu gostaria, já falei, se fosse mais nova, de fazer teologia. Mas agora nem enxergo direito quase para ler. Então fica difícil eu fazer teologia. Eu aprendo com o Catecismo, que é esse livrinho aqui, que é o livrinho do Catecismo Maior de São Pio X. E eu vou ler para vocês mais algumas palavras. O que é satisfação? Da satisfação ou penitência. Aqui está falando da penitência e satisfação. O que é satisfação? Satisfação também se chama penitência sacramental. É um dos atos penitentes com o qual ele dá certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática aquelas obras que o confessor lhe impõe. É obrigado o penitente a aceitar a penitência que o confessor lhe impôs? O penitente é obrigado a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe, se a pode cumprir. E se não a pode cumprir, deve dizê-lo humildemente ao mesmo confessor e pedir outra. Se você vai se confessar, o padre, seu confessor está te pedindo uma coisa que você acha impossível de fazer, diga a ele, para passar uma mais branda, que você possa fazer. Se você está confessando que você quer sair do pecado. Então, certamente ele vai te passar. Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não marcou tempo, a penitência deve ser cumprida o quanto antes e deve fazer-se a diligência para cumpri-la em estado de graça. Como se deve cumprir a penitência? A penitência deve se cumprir na sua integridade e com devoção. Você tem que estar com devoção para você agradecer a penitência que o padre te deu para você fazer. Porque na confissão se impõe uma penitência? Impõe-se uma penitência porque, de ordinário, depois da absolvição sacramental que perdoa a culpa e a pena eterna, resta uma pena temporal para pagar neste mundo ou no purgatório. Temos que pagar exatamente porque ele nos absolveu.
Ele nos perdoou da nossa culpa. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecadores, aos pecados, e não no sacramento da penitência? Ele quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados, e não no sacramento da penitência, porque os pecados depois do batismo são muito mais graves, uma vez que são cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus, e também para que a obrigação de satisfazer por ele sirva de freio para não recair no pecado. Entenderam, meus irmãos? É porque nós, depois de batizado, continuamos pecando, e às vezes até muito grave. Como podemos nós, com as nossas forças, dar satisfação a Deus? Podemos nós, com as nossas forças, dar satisfação a Deus? Não. Com as nossas forças não podemos dar satisfação a Deus. Mas nós o podemos unindo-nos a Jesus Cristo, que com os merecimentos de sua paixão e morte, dá valor às nossas ações. Nós não podemos dar satisfação a Deus, mas nós podemos unir ao Cristo com os merecimentos da sua paixão e morte. Ele dá valor às nossas ações. Entenderam, né, meus irmãos? É sempre suficiente a penitência dada pelo confessor para pagar a pena que ainda resta por causa do pecado? A penitência que dá o confessor não é de ordinário suficiente para pagar a pena devida pelos pecados. Por isso, deve-se fazer a diligência para suprir com outras penitências voluntárias. A gente pode fazer penitência voluntária, ajudar um pobre, um doente, um necessitado, visitar um enfermo. Tudo isso é penitência. Amém, meus irmãos? Quais são as obras da penitência? As obras da penitência podem se dividir a 3 espécies: a oração, ao jejum e a esmola. A oração é essa que nós estamos fazendo. Jejum é aquela que eu posso fazer na Sexta-feira Santa, porque eu tomo já muitos remédios, então eu não posso ficar em jejum. Porque jejum tem que ficar sem comer nada. E eu, infelizmente, como tomo remédio, não posso. Mas eu faço jejum espiritual, faço jejum em oração. E a esmola? A esmola a gente sabe que precisa dar. O que se entende por oração? Se entende por oração todas as espécies de exercício de piedade. Toda piedade que você faz é uma oração. O que se entende por jejum? Entende por jejum todas as espécies de mortificação. O que se entende por esmola? Entende toda e qualquer obra de misericórdia espiritual e corporal. Qual é a penitência mais meritória a que dá o confessor ou a que nós fazemos por nossa escolha? A penitência que nos dá o confessor é a mais meritória, porque, sendo parte do sacramento, recebe maior virtude dos merecimentos da paixão de Cristo. Devemos confessar, sim. É Ele que nos dá a penitência. Nós não podemos dar penitência para nós. Quem dá penitência é Deus. Nós temos é que cumprir a penitência que Ele deu. Quem dá penitência é o Padre. Nós é que devemos cumprir a penitência que o Padre passou. Amém, meus irmãos? Boa tarde, fiquem na paz de Deus, com a Virgem Maria e o Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Amém? Mais tarde eu volto.